Boa tarde, bem-vindos à segunda parte do debate sobre ética, relevância e compromisso e como se ganha a confiança dos consumidores no âmbito da Powerful Brand Marcas com Valor. Esta é uma iniciativa da Sábado em parceria com a Marktest, na qual vamos identificar as marcas poderosas, as que se distinguem no mercado. A iniciativa Powerful Brand Marcas com Valor tem por base uma ferramenta desenvolvida pela Marktest que mede o valor das marcas nas dimensões do propósito, da inovação, da sustentabilidade. Ao longo destes meses vamos ter vários momentos de debate para falarmos dos temas que desafiam as marcas e para isso trazemos convidados que nos vão dar a perspectiva das agências e a perspectiva das empresas. Este ciclo de Web Talks é transmitido em streaming para a homepage da Sábado e do Jornal de Negócios, tal como está a acontecer neste preciso momento. Neste segundo debate sobre ética, relevância e compromisso e como se ganha a confiança dos consumidores, tenho comigo Sandra Alvarez, diretora-geral da PHD Média Portugal, Inês Condesso, diretora de marketing da FNAC Portugal e Ricardo Torres Assunção, diretor de marketing do Dia Portugal. Bem-vindos e obrigado por estarem connosco para falar de ética, relevância e compromisso das marcas e de como se ganha a confiança dos consumidores. Eu começava a deixar o meu agradecimento pessoal também e por lançar uma pergunta para os três, que basicamente tem a ver com a questão dos fatores determinantes para conquistar a confiança dos consumidores. Como é que se faz essa magia? Começava pela Sandra. De encontrar ali uma alquimia entre a percepção e aquilo que a marca oferece para conquistar a confiança dos consumidores. Obrigada. Eu acho que, se nós pensarmos o que é a confiança, logo para começar, não é? A confiança é um sentimento que facilita as relações, em que nós estamos sempre, ou seja, assente naquilo que é a nossa previsibilidade do que é que o outro vai fazer. E pode ser enfraquecido ou fortalecido conforme o comportamento do outro lado. Portanto, eu diria que para se ganhar a confiança, a primeira coisa que tem que se fazer é cumprir aquilo que se promete. Não é? Portanto, é logo o primeiro passo. Portanto, marcas, compromisso. Portanto, marcas que cumpram aquilo que prometem estão logo à frente nesse passo de criar confiança. E depois a confiança não basta criar. A confiança tem que ser mantida, claro. Não é? Porque pode ser efêmera, qualquer passo em falso ou qualquer coisa feita em contrário daquilo que foi a promessa pode quebrar essa confiança. Eu acho que há inúmeras formas que as marcas podem utilizar para criar confiança, formas mais ou menos normais, como satisfazer as necessidades dos consumidores, estar atento àquilo que são os inúmeros dados que existem sobre os consumidores, trabalhar cada vez mais a personalização, ter uma boa experiência, fazer com que as experiências sejam memoráveis. Há N formas de criar a confiança, por exemplo, a nível dos dos próprios seus recursos humanos das marcas, ou seja, tê-los como referência também para criar confiança para fora, para que a marca crie essa confiança para fora. No entanto, eu acho que há três que para mim são fundamentais, são os tais determinantes e que se calhar estão a priori de todos estes que eu possa ter referido, que são a transparência, a honestidade e a consistência. A transparência, desde logo, porque quando uma marca se apresenta no mercado, a marca apresenta aquilo que é a sua missão, o seu propósito e os seus valores. E depois tem que ter transparência no seu processo. Portanto, tem que fazer aquilo que disse, se comprometeu que ia fazer e de acordo com aquilo que é... Tem que ser coerente. Tem que ser coerente, tem que ter essa transparência. Depois, a própria honestidade pode cruzar-se com a transparência, porque enquanto a transparência nós estamos a mostrar aquilo que fazemos e que fazemos em conformidade com aquilo que são os valores, a missão, o propósito, por aí fora, a honestidade é mostrar que o fazemos bem, não é? E, portanto, para mim, a honestidade é, sem dúvida, também mais um passo muito importante naquilo que é a construção da confiança para as marcas. E depois, em último ponto, a consistência. Porque eu acredito que as coisas não acontecem numa só vez, não é um one shot, não é? A marca é transparente uma única vez, é consistente, é ética uma única vez. Não, tem que haver consistência no processo para que efetivamente se crie essa confiança. Não é? E essa confiança é difícil de ganhar, pode-se perder de um momento para o outro, completamente. No mundo em que vivemos, com redes sociais. Hoje em dia, então, com a exposição que se tem no digital, nas redes sociais, por aí fora, essa quebra de confiança é muito fácil de poder acontecer. Mais ainda porque há marcas que não sabem sequer o que é dito
sobre elas nesse mundo nebuloso. Nesse mundo, não é? E ao não saber, perdem qualquer hipótese de se defenderem. E, portanto, criar confiança... A gestão reputacional encontra depois aí um caminho... Sem dúvida. Claro que sim. Portanto, criar confiança é difícil, mantê-la ainda mais difícil, e qualquer crise de credibilidade pode, obviamente... Abalar a estrutura toda. Arruinar uma marca e abalar a estrutura toda. Inês, no mesmo tema, em relação ao mesmo tema, aos tais alicerces, os fatores determinantes para conquistar a confiança. Muito bem, obrigada. Antes de mais, de facto, eu acho que as marcas, concordando com tudo o que a Sandra acabou de dizer, mas construindo um bocadinho em cima disso, as marcas acabam por construir a confiança ao longo dos anos por diferentes razões, não é? Quase escolhendo um propósito que trazem ao mundo, porque é que existem, e é nessa premissa que depois os clientes assumem uma relação de confiança com aquelas marcas, porque lhes trazem sempre os produtos mais inovadores, porque lhes disponibilizam informação, porque apostam em determinados artigos ou produtos que são inovadores. No nosso caso, da FNAC, não é? Nós temos uma história que tem décadas e que tem muito a ver com a acessibilidade à cultura e à tecnologia, a preços acessíveis, à expertise dos nossos colaboradores, e, portanto, esse é um fator base de confiança que se estabeleceu desde o início da marca. Portanto, tem desenvolveram muito a questão do serviço ao cliente também nessa Exatamente, lógica, portanto, tem muito a ver com o é? serviço, mas não é só uma questão de serviço e pós-venda, já estamos além daquilo que é o normal de quando se monta um negócio, não é? Portanto, já estamos aqui numa lógica de se surpreender e depois de construir em cima dessa surpresa e, de facto, estarmos sempre à altura dessa promessa. E eu acho que, de facto, o pilar hoje em dia, porque as coisas mudam e mudam muito rapidamente, e obviamente desde este advento do digital e da própria e-commerce, em que tudo está disponível de forma fácil de qualquer parte do mundo, de repente as relações de confiança que os consumidores tinham com determinadas marcas que são históricas são abaladas com a entrada de novos players, não é? E, portanto, é necessário também repensar como é que se constrói a confiança neste novo paradigma onde, de facto, a experiência de utilização de N serviços mudou, não é? Mudou muito. Mudou. E, portanto, eu acho que é não só garantir que cumprimos o nosso DNA, e muitas vezes esse DNA continua com propósito e faz sentido e ainda é válido nos dias de hoje, mas é necessário fazer uma atualização dessa relação de confiança, porque, entretanto, surgiram outros estándares de confiança no mercado que têm a ver com a digitalização e com a revolução digital que vivemos, não é? Claro. Portanto, que tudo mudou. Essa exigência que a Sandra o consumidor falava mudou, há pouco, mas também as empresas também mudaram e é preciso reequilibrar estas forças para, de facto, continuarmos a ser a marca preferencial e de confiança, que não falha, não é? E que continua a surpreender e a encantar também. Portanto, tem estas duas vertentes. Ricardo, a mesma pergunta. Muito boa tarde. Obrigado pelo convite. Eu acho que a nossa insígnia, o mini preço e a toda a distribuição em Portugal, esta relação de confiança foi posta à prova muito recentemente. Se nós nos recordarmos quando a pandemia atingiu a Europa e vimos os casos que aconteceram em Itália, em Espanha, em que a distribuição alimentar falhou, e nós, mini preço, sendo líderes de proximidade, com mais de 500 lojas, e em toda a distribuição em Portugal alimentar, teve de parabéns porque em momento algum falhou. Tirando o caso específico de papel higiênico, que é um fenómeno que ultrapassa toda a gente, é uma loucura. Entrou no domínio quase, digamos, do anedotário internacional, não é nacional, é uma coisa... Internacional. Uma coisa mundial. Mundial que aconteceu. Tirando esse facto, a distribuição em Portugal teve essa capacidade. Fomos postos à prova e conseguimos cumprir. E a confiança é conquistada como em qualquer relação. Em tempos, as marcas encaravam que isto era um caminho one way. A marca prometia, a marca vendia expectativas, a marca vendia sonhos. Só de se lembrarmos nos anos 90, os filmes hollywoodescos que se fazia de marca, de promover a marca. E o que nós fomos ver ao longo do tempo é que as marcas têm que ter o seu propósito bem definido e tem que ser entendido e bem comunicado para os consumidores. Esse propósito tem que ser transparente, tem que ser honesto.
o vender sonhos, o vender grandes expectativas nos dias de hoje, em que há uma comunicação two-way com o consumidor diária, as redes sociais é uma comunicação two-way. A qualquer momento, os consumidores têm tanta força sobre a marca do que tem um anúncio, um filme publicitário, qualquer campanha. Nós temos de ser transparentes. Certo. E essa confiança conquista-se com o assumir o nosso propósito e falar de uma forma transparente com os consumidores e ouvi-los. E saber adaptar sempre o nosso discurso aos momentos que passaram e aos momentos que vivemos. Nós, de repente, todos nós, tivemos que mudar o nosso discurso e a nossa forma de atuar quando ficamos fechados todos em casa. Claro. Tivemos que comunicar de outra forma e o consumidor percebeu. Exato. Essa sintonia, esse entendimento quanto à mudança de paradigma, em grande medida, que antes da pandemia já existia e com a pandemia se acentuou bastante na forma, a todos os níveis da cadeia de relações comerciais, na produção, na distribuição, na forma de vender, etc. Portanto, de facto, estamos a viver um tempo, ao mesmo tempo, difícil e fascinante. Eu gostava de vos perguntar como é que aportaram a essa realidade? Foram primeiras agências e depois as empresas? Foram primeiras empresas e depois as agências? Ou seja, há uma diferença de perspectiva na forma como se chegou à constatação desta nova vida que todos vivemos? Ou seja, há uma percepção que o mercado trouxe imediatamente ou que o mercado, os protagonistas do mercado em si, ou primeiro as agências identificaram padrões de consumo, padrões de comportamento diferentes, etc., e funcionaram como alerta para o mundo empresarial? Sandra? Sim, eu acho que quer as agências, quer as marcas trabalham na mesma sintonia, não é? Querem o mesmo, que é o sucesso das marcas. Certo. E, portanto, nesse sentido, acho que estamos alinhados. Quem começou primeiro, acho que não podemos generalizar. Não é um campeonato, é a percepção... Certo. Da mudança. Nessa mesma mudança. Quem começou primeiro não podemos generalizar. Haverão situações em que começou primeiro a agência que fez essa alerta, porque uma das funções da agência e um dos temas em que a agência muito se debruça é exatamente em estudar o consumidor, os hábitos do consumidor, as tendências. Certo. E pode ter acontecido, em algumas situações, a agência fazer essa alerta. Outras situações existirão em que foram as marcas que o fizeram primeiro. Portanto, é difícil fazer essa As agências, generalização. depois, do ponto de vista do público, são muito determinantes na forma como nós percepcionamos essa mudança de comportamento. É mais nesse sentido. Sim. Claro que sim. Eu acho que, embora eu acho que estejamos bastante em sintonia entre agências e marcas, podemos ter perspectivas diferentes na forma como chegar, por exemplo, ao criar da confiança. Não é? A estratégia pode ser ligeiramente diferente, mas estamos em sintonia onde vamos chegar. E depois eu acho que as marcas aportam coisas diferentes da agência. Por exemplo, no caso de uma marca, a marca tem a vantagem de trazer o seu conhecimento, o seu autoconhecimento e saber muito bem o que é que funciona para aquela marca. Enquanto no caso da agência, eu acho que a agência tem uma vantagem, neste caso também, que é trazer a diversidade de marcas com que trabalha. Portanto, ter muitas experiências em muitos mercados diferentes. Não é? Claro. Se calhar não sabe tanto sobre aquela marca em concreto, porque obviamente a marca saberá mais, mas sabe muito sobre muitas marcas, experimentou em muitas situações diversas e pode trazer isso para a equação. E, portanto, é feito em sintonia. Certo. Mas na última década, por exemplo, Inês, começava por si, há aqui esta questão, em relação a estes três fatores que estamos aqui a discutir, portanto, a questão sobre a relevância, o compromisso, a ética, houve algum momento, conseguimos identificar o momento em que um se tornou mais relevante do que o outro, ou que os três saltaram para o palco, ou que de repente os consumidores trazem essa exigência? É identificável como uma lógica geracional? Não sei. Sim, eu penso que pode haver aqui alguma cadência, no sentido em que a ética é algo que já se vem falando há muito tempo. O propósito, se calhar, ganhou maior relevância no palco do marketing e da comunicação mais recentemente, embora o propósito seja algo que as marcas já fazem há décadas, mas do ponto de vista da sua generalização e trazer para cima da mesa esse propósito, esse algo mais do que prestar um serviço ou entregar um produto, não é? De entregar algo mais.
É algo de facto mais recente, enquanto a ética está mais relacionada com a reputação e, portanto, tem uma gênese mais antiga, até pelo advento da Bolsa e de serem empresas cotadas que têm que cumprir uma série de questões, não é? Que está muito relacionado com essas matérias. E depois eu penso que agora, ainda mais recentemente, não é? Que tem a ver com este compromisso no marketing, o story doing, não é? Que é muito relevante, não é? Hoje em dia os consumidores precisam de sentir que as marcas vão além daquilo que dizem, não é? E o marketing tem que passar para o reino da realidade e, portanto, é um marketing que tem que assentar em plataformas, em ações, em movimentos, de facto em coisas concretas com as quais as pessoas se consigam relacionar, experienciar e sentir de facto esse aporte que a marca traz à sociedade. Claro. Em geral. E, portanto, diria que sim, que eventualmente há uma cadência destes três conceitos, embora obviamente estejam todos muito relacionados, mas talvez sim, ética, reputação e o compromisso no fundo aqui mais com o story doing em vez do storytelling, não é? Claro. Que tanto fala. Vendo nesta ideia que a Inês aqui deixou de que as marcas têm que ir além daquilo que dizem, Ricardo, isto é um desafio muito grande e, sobretudo, tendo em conta a capacidade de escrutínio que o consumidor hoje em dia tem, que é na hora. Certo. E ainda bem que o tem, porque isso obriga-nos a cumprir com o que cumprimos e com o que prometemos e obriga-nos a fazê-lo e a fazê-lo bem. Por exemplo, no nosso caso, no caso do Mini Preço, nós claramente dividimos como é que nós abordamos em termos de compromisso e quais são os compromissos que temos. Nós temos um compromisso a nível do país. A aposta na produção nacional é um compromisso claro da insígnia. Nós temos mais de 80% dos nossos produtos à venda são de produção nacional. E cada vez mais o fazemos, porque acreditamos que se as empresas juntas protegerem a produção nacional, Portugal será um país mais forte e será um país com mais futuro. Temos um compromisso com a comunidade. Nós criamos, logo no início da pandemia, o que é a nossa assinatura solidária, que são os mini-gestos solidários, que parte de um princípio de cada um de nós, se fizer pequenos gestos, e nós damos o exemplo como empresa, estes pequenos gestos vão transformar toda uma comunidade e vão transformar um país melhor, um país mais próximo. Temos claramente uma proximidade e um compromisso com o bairro. As nossas 550 lojas, espalhadas pelo país todo, queremos que seja um sítio em que as pessoas se sintam bem, em que estejam sempre disponíveis para facilitar o dia-a-dia. Facilitar a vida das pessoas. No fundo, essa dupla perspectiva hoje em dia, que num tempo de globalização, não é? Nós pensamos sempre no cliente mais longe, que está mais longe. Há uma ideia de longura, digamos assim. Mas na realidade é tão importante isso, ou seja, vender online para quem está longe, do que vender bem no bairro, na minha rua. A pandemia devolve muito essa importância da rua. Devolveu, e o último pilar que nós temos tem a ver exatamente com o cliente. Nós, a oferecer os produtos mais frescos, indo pela produção nacional, oferecendo-os ao lado de casa e facilitando a vida, o dia-a-dia, temos claramente assumido o nosso compromisso, que é estarmos cada dia mais próximos dos nossos clientes, sermos um supermercado de bairro, um supermercado de todos os portugueses, descendo de sua casa, estando ali ao lado e tendo os produtos mais frescos à sua disposição para facilitar o dia-a-dia. Pois, isso de facto é... A pandemia traz muito estes 2 anos que vivemos na prática, obriga-nos a repensar muito a forma como vivemos. Há bairros em Lisboa, no Porto, que têm uma estrutura urbanística e comercial que sobreviveram melhor ao confinamento do que outros que não foram planeados dessa maneira. Até a esse nível, de facto, as coisas mudaram bastante. E é interessante que este conceito que é dado, por exemplo, por uma empresa que vem da distribuição, não é? Aliás, ia perguntar isso mais à Inês, porque a própria FNAC teve muito antes da pandemia, teve uma alteração estratégica importante a esse nível. Deixou de optar pela concentração e saiu mais para o tecido social e urbano.
Certo. Com a história das pequenas lojas. Sim, Estou a entender bem. No fundo, nós temos um conceito que é... É uma espécie quase de antecipação, em grande medida. Efetivamente, sim. E em França ainda é mais evidente, Sim, porque exato. o comércio de rua é muito forte. Certo. Mas cá também fizemos esse movimento com lojas de proximidade, onde efetivamente tentamos ter todo o tecido de produtos e de serviços que a FNAC presta em lojas bastante mais pequenas, não é? Obviamente que perdemos algumas coisas com esta facilidade de acesso, nomeadamente os nossos fóruns culturais, que estão apenas em 20 lojas das 35 que temos, e portanto há aqui um propósito, não é? Que a loja tem de oferecer cultura grátis, não é? Mais de 8.000 eventos que proporcionamos todos os anos, que se perdem nesta proximidade, porque é impossível depois também garantir a qualidade e a cadência que os outros fóruns depois têm. No fundo, a ideia que me fica é que, quer o exemplo que o Ricardo dá sobre o setor dele, quer a Inês, ou seja, há uma antevisão quase estratégica, digamos assim, da necessidade de mudar algumas coisas, de mudar a forma de vender, de mudar a forma de se relacionar com parceiros, etc., que é muito anterior à pandemia, não é? Um bocadinho essa... Não sei se a Sandra tem essa perspectiva também. Sim, sem dúvida. Esse movimento, a pandemia veio acelerar aquilo que já era uma tendência. Aliás, não nos podemos esquecer do que a digitalização trouxe em todo este... É uma agenda imperativa quase. Exatamente, que já vinha de trás. Uma década atrás. Exatamente, que já vinha de trás e que a pandemia veio acelerar. Diz-se, não é? Dizem os estudos que esta época acelerou a transformação digital em 5 anos. Portanto, há estudos diversificados que dizem... Sim, os estudos davam-nos para uma conversa... Acelerou e agora já voltou outra vez. Exato. Sim, exatamente. Houve um retrocesso àquilo que são os hábitos mais enraizados em todos os consumidores e, de facto, não sei se aqui acontece o mesmo, mas no nosso caso houve um retrocesso grande às lojas e à vontade de estar fisicamente com pessoas e escolher e tocar. E, portanto, essa experiência... as pessoas procuraram ter de novo, sabendo que obviamente têm o digital e já ultrapassaram, muitas delas pela primeira vez, esse obstáculo que era fazer compras no digital pela primeira vez. Muitas fizeram pela primeira vez, outras reforçaram claro. Algumas era uma coisa muito pontual, agora passou a ser mais fácil. Sim, vai passar a ser... Portanto... Mas vai demorar ainda algum tempo a estabilizar uma ideia sobre estas novas rotinas e hábitos de consumo. É a ideia que eu tenho. Mas não sei se é a vossa. É engraçado, aqui até de um ponto de vista de confiança, um tema que nós conseguimos observar é que quando nós abrimos uma loja, o negócio online naquela região aumenta bastante. Okay. Ou seja, há um efeito efetivamente de confiança que apenas o digital não garante, não, ou tem mais dificuldade em ter essa proximidade e essa humanização que a loja garante. E, portanto, isso acontece porque há um grau de confiança. Eu sei que compro uma coisa online, mas se tiver algum problema, quiser devolver, não gostar, tem ali uma proximidade com a loja. E, inclusive, as encomendas que são feitas na própria loja para o resto do catálogo, que muitas vezes são lojas mais pequenas, mas cujo catálogo está todo disponível em menos de 24 horas. E, portanto, até esse movimento de acesso a um grande catálogo acontece também nessas lojas mais pequenas. Portanto, este efeito de confiança é acentuado por este modelo omnicanal, que é uma evidência que a pandemia trouxe, não é? Que é conseguir ter o melhor dos dois mundos. Claro. Eu ia lhe perguntar uma coisa. Falámos há pouco da ética, mas há muita gente que ainda tem alguma desconfiança em relação a esta cultura ética que as marcas estão a procurar projetar e ter, que é um bocadinho aquela ideia, ainda há muita gente que acha que é instrumental e que no fim o que conta realmente é o preço. Tem essa ideia? Eu acho que essa pergunta é até um bocadinho polémica, diria. Sim. Eu acho que era ética... Há muita gente que tem essa desconfiança ainda. Sim. Ou seja, quando é evidente que, de facto, podíamos dar aqui dezenas ou centenas de exemplos em que o compromisso de abraçar uma estratégia de comunicação e de prática dominada por ética claro. Não se pode fazer em vão. Não se pode dizer hoje que se vai fazer assim e amanhã fazer o contrário, sob pena de estar a destruir valor, estar a destruir... Ou seja, há uma ideia que é real mesmo. Parece-me real, mas há muita gente que desconfia. Sem dúvida. Eu acho que, às vezes, fala-se das duas coisas, eu acho que as duas, quer a ética, quer o preço, têm papéis muito importantes e ambos devem, ou seja, servem para coisas diferentes. O
O preço existe e deve servir para posicionar o produto, para comparar o produto, para o tornar competitivo com a sua concorrência, não é? E, portanto, tem uma função específica. Já a ética deve existir transversalmente. Sim. Independentemente de ter preço alto ou preço baixo, não é? Portanto, uma coisa não... Acho que são... Pode ter um preço alto e ter uma conduta ética na forma de apresentar e de vender e de produzir, não é? Exatamente. Portanto, eu acho que são duas coisas muito importantes, não de todo serem confundidas uma com a outra, não acho de todo que a ética seja um chavão e acho que as marcas cada vez mais olham à séria para a questão da ética, até porque a própria sociedade o obriga, não é? Claro. Temos vindo a ver ao longo dos anos, e não só, sei lá, dos últimos anos talvez mais, mas ao longo dos anos que a ética tem vindo a ser um tema cada vez mais debatido, não é? Muitas vezes... Dominante de uma forma transversal. Completamente, em todos os domínios, completamente. E uma marca que é ética é uma marca que é boa para a sociedade, não é? Questiona-se os processos de produção das marcas, o trabalho infantil. Portanto, eu acho que estes temas têm vindo a ser debatidos cada vez mais ao longo dos anos. E isso são variáveis diferentes. O preço é uma variável, a ética é outra. Ricardo, repetia a mesma pergunta. A ética é um chavão ou é uma realidade? A ética é uma realidade. Certo. O preço é um fator quase higiênico em Portugal. Então, na distribuição alimentar é uma coisa que tem que acontecer. Nós somos um dos países da Europa que mais vive promoções. Sim. A loucura das promoções em Portugal é incrível. Ninguém gosta de comprar num supermercado um produto ao preço normal. Está sempre à procura da promoção. Mas o preço é uma coisa tática, é uma coisa de negócio, é uma coisa de conquistar cliente naquele momento e utilizá-lo para criar tráfego para as lojas. A ética é algo que tem que ser estruturante à empresa, é algo que tem que se vir a mostrar, a ser claros, a ser transparentes e aí sim ajuda a fidelizar os clientes e os clientes a reverem-se nas marcas. A ética ajuda a construir as marcas. O preço, taticamente, ajuda a trazer as pessoas a comprar as marcas. Têm fatores diferentes. Inês, a mesma pergunta. Pois, eu estava aqui a pensar nisto quase como uma ética alargada, não é? Que é, as marcas hoje em dia também têm aqui um papel de mudar e de levar a que as pessoas tenham comportamentos mais responsáveis. E se calhar não comprem tantas vezes e comprem melhor e coisas que durem mais, não é? Nós vemos dos nossos avós em que uma máquina durava a vida toda e hoje em dia, muda-se, troca-se, é preciso arranjar, troca-se outra vez. E, portanto, há de facto uma necessidade imperativa de que, portanto, não diria que é ética, é uma ética alargada no sentido em que se calhar vamos todos ter que mudar um bocadinho o nosso comportamento para que tenhamos todos comportamentos mais sustentáveis e, portanto, uma das missões, a missão da FNAC é inspirar este mundo em mudança, não é? Para comportamentos mais sustentáveis, para produtos de maior qualidade e isso pode passar por disponibilizar produtos que têm maior relação com a qualidade de preço e não são puramente preço e, efetivamente, estou de acordo que quase que tem que haver uma mudança em conjunto para oferecermos melhor e o biológico, por exemplo, é um exemplo disso, que não concorre tanto em preço, mas é melhor para a saúde, não é? Porque não tem tantos químicos, etc. E, portanto, eu acho que há aqui um layer de compromisso com a sociedade que pode implicar escolhas que não têm o preço como a primeira variável. Mas sim, a relação qualidade-preço há de sempre estar e eu acho que as marcas têm que ter um compromisso de acessibilidade e de ter os seus produtos ao melhor preço possível. Claro. E isso nem sempre será o preço mais baixo, mas será o melhor preço e será o preço justo. E eu acho que esse é um conceito que eventualmente as marcas vão ter que trabalhar na próxima década para induzirmos a um consumo que de facto é mais regrado e que não é tão levado pela promoção e pelo impulso, mas que é de facto adaptado às necessidades da família, não é? E eu acho que há aqui um espaço para criar confiança, um novo layer de confiança com os consumidores, mas inspirando, porque de facto este comportamento não está em toda a sociedade e, portanto, é importante que as marcas todas, em conjunto, promovam esse comportamento. Estamos mesmo a chegar ao fim do nosso tempo e a fazer a mesma pergunta que fiz ontem aos participantes no webinar, e pedir-vos uma resposta telegráfica, que é... Podemos começar pelo Ricardo, dando-lhe
o privilégio de ser o primeiro a acabar, que é o que é para si uma powerful brand e o que é que importa esse reconhecimento para os consumidores? Uma powerful brand é uma marca que transmita, e voltamos ao tema da confiança, e que chega à confiança por ser uma marca sincera, uma marca que mostre o que é e que viva de uma forma transparente e que os clientes a reconheçam como ela é e que a valorizem como ela é. Qual é o valor para os clientes? O valor para os clientes é exatamente esse. É uma powerful brand, é algo que cumpre com as suas expectativas. Que não vamos ao engano em que sabemos que esta marca tem este propósito, esta marca está posicionada desta forma, por isso eu sei que vou lá e sei que vou ter a experiência e sei que vão-me oferecer exatamente o que prometeram. Por isso, sinceridade, transparência que leva à confiança. Obrigado. Sandra? Para mim, uma powerful brand é uma marca que traz valor. Portanto, que traz valor não só para os clientes, como traz valor para a sociedade no geral. Pois, obviamente, com todas as outras características de confiança, de reputação, de credibilidade, de inovação, por aí fora. Obrigado. A Inês tem o privilégio de acabar. Eu acho que uma powerful brand, cada vez mais, são marcas que se assumem como instituições, não é? Portanto, de alguma forma, trazem mais do que aquilo que é o seu negócio, seja porque trazem um propósito maior, mas também porque criam relações emocionais, porque trazem o melhor ao de cima das pessoas também. Portanto, eu acho que as marcas que cada vez mais se assumem como instituições nos mercados onde atuam e, portanto, são referências de comportamento, são referências de mudança, são referências de valores, são marcas cada vez que eu considero que são marcas poderosas. Obrigado a todos pela vossa presença neste debate, foi um prazer. O próximo webinar será sobre a sustentabilidade e as marcas. Fiquem atentos ao site da Sábado, onde partilharemos toda a informação sobre a iniciativa e que estará também disponível no site powerfulbrand.sabado.pt. Boa tarde, obrigado a todos.